cubistas, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema importantíssimo que é a pressão no campeonato. Bom, eu tenho muitos vídeos aqui no canal de tutoriais, como você melhorar F2L, Look Ahead, evitar rotação, evitar regrip, enfim, tudo isso. Mas nada disso vai importar se na hora você não conseguir colocar em prática e o nervosismo te atrapalhar na competição. Então nesse vídeo eu vou falar minha perspectiva sobre esse assunto, basicamente como funciona na hora, como isso te atrapalha tanto, e também eu vou falar de duas técnicas, dois caminhos que eu utilizo frequentemente para conseguir ter um desempenho um pouco melhor. Primeira coisa importante, isso aqui não é um tutorial e não levem como o certo que eu estou falando. O que eu vou falar nesse vídeo é apenas a minha opinião, eu espero que ajude alguém, que vocês possam tomar algum conteúdo desse vídeo para melhorar o seu desempenho, mas não tomem como certo tudo que eu estou falando, porque como eu falei, é a minha opinião apenas. Bom, antes de qualquer coisa eu vou falar que independente dos seus tempos, da quantidade de competições que você tem, se você já tem competição, em algum momento você vai lidar muito bem com a pressão e em algum momento você vai sentir e a pressão vai te atrapalhar. Isso é a coisa mais normal do mundo, já aconteceu com qualquer cubista e vai acontecer com você um dia se ainda não aconteceu. Então não se preocupa, o seu desempenho não vai ser medido por uma ocasião ou outra, é a coisa mais normal do mundo, o objetivo é só você melhorar para que constantemente você tenha resultados melhores. Bom, primeiro eu vou começar falando do meu ponto de vista, porque na minha perspectiva existem dois tipos de pressão em campeonato. Existe a pressão você com você mesmo e a pressão você com outra pessoa. O que eu quero dizer? Você com você mesmo é basicamente você fazendo a sua média com o seu objetivo, ou pode ser o seu recorde se você estiver buscando isso. Então quando você está fazendo uma média e seu objetivo é, sei lá, uma média sub 10, você tá literalmente só você naquele momento. Você não importa em qual posição você vai ficar, com quem você está montando, com quem você está competindo. Importa que você quer fazer média sub 10, então a pressão é você e você naquele momento. Existe outro tipo de pressão também, que é aquela competitiva, de duelo. Então, um exemplo, na final do brasileiro, na final do sul-americano, normalmente tem um duelo X1. E ali o mais importante é você, além de fazer tempos bons, você ganhar da pessoa que você está competindo. Isso em campeonatos, principalmente em finais, é isso o objetivo da maior parte das pessoas, você conseguir fazer tempos bons para ficar melhor colocado. Então, são dois tipos de pressões diferentes, mas que algumas pessoas lidam da mesma forma e outras pessoas não. Bom, então tem pessoas que lidam melhor no X1, competindo com outras, e tem pessoas que lidam melhor olhando para os seus próprios resultados naquela pressão 1 contra 1, e tem pessoas que lidam da mesma forma. Mas eu vou falar agora basicamente o que eu utilizo, o que eu acho legal você talvez pensar, não necessariamente você seguir tudo igual, mas você pensar nisso para aplicar da forma que você preferir em campeonato e em casa. É quase impossível você ficar nervoso. Isso não só no cubo mágico ou qualquer esporte, naquele momento principal que mais importa para a competição, é a coisa mais normal do mundo você ficar nervoso. Então eu vejo que você tem duas possibilidades. Ou você aprende a lidar com o nervosismo, ou você aprende a driblar o nervosismo. Traduzindo para forma prática, eu falo assim: existe o ambiente que você treina em casa, que é um ambiente muito mais tranquilo, que você não tem aquela pressão de campeonato, que você pode fazer ouvindo música, conversando com alguém, você muitas vezes faz sem inspeção, você faz de uma forma muito mais tranquila. E o ambiente do campeonato, que você tem que seguir todas as regras da WCA, você não pode estar ouvindo música na hora que você estiver resolvendo, você não vai estar conversando com ninguém, e entre outras coisas, a pressão vai ser muito maior que o campeonato. Então você tem duas possibilidades. A primeira é você levar o ambiente da sua casa para o campeonato. Então na hora de você competir, você fazer o possível para que seja o ambiente mais próximo que você já está acostumado a treinar. Vou explicar um pouco melhor e eu vou dar um exemplo que ocorreu comigo e que agora eu estou usando mais frequentemente, que é exatamente tentar fazer isso no UniVR, que aconteceu há mais ou menos um mês, um campeonato, né, que aconteceu aqui em São Paulo. Na final do Pira, que eu estava extremamente nervosa, é minha modalidade principal, então normalmente eu fico mais nervosa. Eu tava com a Luna, que é muito minha amiga de juíza, tava com o Mário do meu lado também, muito meu amigo, então eu tava mais confortável de poder conversar com eles e coisa do tipo. Então foi isso que eu fiz. Eu tentei me desligar totalmente porque eu tava muito nervosa, a primeira solve que eu fiz não foi uma solve boa e eu tava colocando uma pressão tão grande em mim que estava me atrapalhando muito. Então o que eu fiz foi tentar conversar com a Luna ao máximo, também conversei um pouco com o Mário, eu também não queria atrapalhar ele porque ele também estava competindo, mas
eu vi que ele não estava se incomodando, então eu conversei um pouco com ele, conversei com a aluna. Eu cheguei até a desligar o meu celular, porque em casa eu não treino gravando, então eu sinto que pra eu me sentir mais confortável e no ambiente que normalmente eu treino, eu até desliguei, parei de gravar. Conversei bastante com a aluna porque eu sei que se eu parasse pra pensar, eu ia lembrar que eu tava na final do campeonato de pira, que eu tava disputando o primeiro lugar e que isso ia me deixar mais e mais nervosa. Outra coisa que eu fiz e que muitas vezes eu faço é não demorar muito pra começar. Quanto mais tempo eu demoro, mais tempo você tem pra ficar nervoso. Isso é meio óbvio assim dizendo, mas muita gente faz isso em campeonatos e não tem problema, não é um erro. Se você não se atrapalha com isso, não tem problema nenhum, você pode continuar fazendo. Mas na minha perspectiva, quando chega o pódio, você vai começar a competir, você está se concentrando, quanto mais tempo você demora, mais coisa passa pela sua cabeça, mais tempo tem de você ficar nervoso. Então normalmente eu evito fazer isso também, até porque quando você está em casa, você faz muito no automático, você não fica respirando a cada solve, parando, pensando. Eu acho que isso atrapalha você ter essa pausa muito longa entre as solves. Bom, essa é a técnica que eu mais utilizo, que eu mais gosto, até porque quando você está em casa, você está num ambiente legal, tranquilo, e essa é a ideia do campeonato, você se divertir além de competir para bater seus tempos, para superar, bater recorde. É legal você estar num ambiente confortável. Porém, existe uma outra técnica que às vezes eu utilizo com um pouco menos de frequência, que é basicamente inverter, você levar o ambiente do campeonato para sua casa. Visualizando isso de uma forma mais prática, se você se acostumar com o ambiente de campeonato na sua casa, com os seus treinos, na hora que você for competir, você vai estar muito mais acostumado e provavelmente seus tempos vão ser bem melhores. Então é literalmente você inverter tudo que eu falei anteriormente. Se você treinar na sua casa, sem ouvir música, sem ver série, porque eu sei que muita gente faz isso, inclusive eu, sem estar conversando com ninguém, usar a inspeção em todas as modalidades, como as regras da WCA, seguir exatamente todas as regras da WCA, utilizar o pote, dar pausas mais longas entre as solves, porque é assim que acontece no campeonato. Enfim, se você fizer tudo praticamente igual ao campeonato, você vai estar muito mais acostumado ao ambiente. Existem pessoas que treinam assim, mas sinceramente eu não sou muito fã, porque como eu falei, eu gosto de estar em casa, estar mais contraído, poder ouvir uma música, sabe? Eu gosto de me divertir treinando e não só focar em resultado a todo tempo, porque eu acho que isso perde um pouco da graça do esporte. Então, resumindo, no primeiro caso você tem que driblar a pressão, você tenta fazer o possível para você ficar menos nervoso. E no segundo caso, você literalmente vai estar bastante nervoso e não tem nenhum problema nisso, é até uma coisa boa se você souber lidar, porque você vai estar mais atento na solve, você vai estar prestando mais atenção. Então, se você conseguir lidar com isso, treinando em casa de uma forma parecida, que no campeonato você não sinta tanta diferença e a pressão, por mais que seja grande, isso não atrapalha a sua solve, você também pode utilizar sem problema nenhum. Finalizando aqui, eu queria lembrar que isso é só a minha opinião, é o que eu faço, o que eu acho legal. O mais importante de tudo é você procurar um jeito de melhorar, porque muitas pessoas não valorizam e isso é uma das coisas mais importantes do cubo mágico. Existem cubistas excelentes, mas que chegam na hora do campeonato e não têm resultados tão bons por causa disso. Assim como qualquer esporte, qualquer atleta tem que treinar nesse aspecto, e eu acho que é até um diferencial, pessoas que conseguem lidar bem com a pressão, conseguem crescer em momentos decisivos, se destacam mais em qualquer esporte, também no cubo mágico. Então, mesmo que vocês não considerem as técnicas que eu falei, a forma que eu utilizo, não tem problema nenhum, cada um faz da sua forma. Eu espero que sirva pelo menos para dar uma luz aí, para vocês enxergarem algum caminho, mas se não tiverem, só procurem alguma forma de melhorar isso. Técnicas, seja em campeonato, seja treinando em casa, qualquer forma que faça vocês melhorarem nisso. Também conversem com outras pessoas, com outros cubistas, porque isso é um assunto com muitas opiniões diferentes de como você pode fazer para tentar se manter mais calmo ou pelo menos aprender a lidar com o nervosismo. Eu espero que vocês tenham curtido, eu não sei se esse é o melhor conteúdo do mundo sobre o assunto, mas é um assunto super importante. Valorizem isso, porque isso faz uma diferença enorme, principalmente quando você vai chegando no nível competitivo. Cada erro, por detalhe, por um nervosismo a mais, vai te atrapalhar muito. Então se dediquem a melhorar isso da mesma forma que vocês se dedicam a melhorar nos outros erros que vocês cometem no cubo mágico.
E obviamente eu não tô falando como uma pessoa que lida perfeitamente bem com a pressão, porque eu já falhei muitas vezes nesse quesito, mas justamente por isso eu tô procurando melhorar e desenvolver técnicas que me ajudem na hora do campeonato, como ocorreu no UniVR. Foi um campeonato que eu achei que eu lidei muito bem com a pressão de forma geral, consegui resultados muito bons, e eu pretendo aplicar o que eu fiz em outros campeonatos futuramente. Então, se vocês curtiram esse conteúdo, esse assunto, eu peço muito que vocês deixem um like, ajuda muito, e também ajuda o YouTube a entender que vocês estão procurando esse tipo de conteúdo e entregar mais vídeos. Então se inscrevam também, se vocês não estão inscritos, eu sempre trago vídeos aqui para ajudar vocês a melhorarem no Cubo Mágico, tanto no 3x3 como em outras modalidades. Então foi isso, valeu e até o próximo.